pastor Moacir, também a sua esposa, ela está lá no fundo, né? Que Deus abençoe da mesma forma a essa casa, a casa de vocês também, vossas famílias e esta igreja. Amém? Gostaria também de externar a paz do nosso pastor Diego, pastor setorial. Congregamos ali, portanto, eu e meu avô, presbítero Domingos, na AD Paulistana Jardim do Mar. Desde então, traga a paz do meu pastor, o nosso pastor Diego. Os irmãos recebem? Amém. Glória a Deus. Quem quer ouvir a palavra de Deus nesta noite? Amém. Olha o que o texto diz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Somente até aqui. Podemos nos assentar. Meus irmãos, quando nós olhamos para este texto de Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 13, nós vemos que fala sobre o altar e que sobre este altar nunca se apagará no fogo. Só que para que nós podemos nos aprofundar neste versículo, neste texto propriamente, é preciso que nós possamos voltar alguns livros atrás. Então nós voltaremos no livro de Gênesis que nos fala sobre o começo de tudo. Livro de Gênesis, que é o livro das origens, como alguns dizem. Neste livro de Gênesis nós vemos que Deus, ele começa a fazer todas as coisas. Em 6 dias ele faz o que nós conhecemos. Só que no 7º dia ele descansa. No livro de Gênesis, então, nós vemos que Deus, ele dá a vida, Deus, ele cria tudo através de sua palavra. Que palavra é essa? Jesus. Como assim, Gustavo? Qual a base que você tem para que eu possa dizer que a palavra que Deus proferiu foi propriamente Jesus? Olha só, livro de João, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio Aleluia. Era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Versículo de número 3 do mesmo capítulo e do mesmo livro. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Aleluia. E para que fique gravado no seu coração, olha só, livro de Colossenses, Paulo vai dizer, primeiro capítulo, versículo 16 e 17. O que ele nos diz? Diz que todas as coisas foram feitas por ele, criadas nele, sejam essas coisas que foram criadas, visíveis ou invisíveis, sejam tronos ou dominações, governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Então, qual é o objetivo da criação de Deus? O objetivo e o propósito, quando Deus cria tudo que criou, era que nós, como seres humanos, o adorássemos. Por que nos adorássemos a Ele? Adorássemos a Sua majestade, o Seu nome e o Seu poder. Então, se você entrou por essas portas sem um propósito, sem algum objetivo, esta noite você encontrou. Qual é este propósito? Louve totalmente a Deus, ao seu nome, seu poder, a sua majestade. Toda a honra é para Ele. Então, seguindo ainda essa mesma ideia de criação, que nós somos feitos com este objetivo e propósito, Deus sempre quis um relacionamento com o ser humano. Deus nunca quis que o ser humano ficasse afastado dele, mas sempre mantendo contato, sempre mantendo uma intimidade. Mas vemos que isso no capítulo de número 3, por exemplo, do livro de Gênesis, isso se interrompe. Há uma barreira agora entre Deus e o ser humano. No capítulo de número 3, Eva é tentada pela serpente. E da mesma forma que ela é tentada, ela acaba caindo nessa tentação. Ainda assim, sendo tentada, ela tenta também a seu esposo, ao seu cônjuge, que é Adão. Mas por conta do pecado, a possibilidade de ter um relacionamento com Deus, então, face a face, é perdida. Mas olha como Deus tem tamanha graça e tamanha misericórdia. Olha como Deus tem tamanha bondade para conosco, mesmo nós não merecemos. Porque mesmo Adão e Eva tendo caído no jardim do Éden, Deus diz o seguinte, que Deus apresentaria uma solução definitiva para este problema que é o pecado. Qual é? O próprio Jesus. Então no livro de Levítico, ou melhor, no livro de Êxodo, nós vemos que há um povo, que são os hebreus, o povo de Israel. E eles estão agora no Monte Sinai e começam a desfrutar da glória de Deus.
e também da presença de Deus entre eles. Aleluia, santo Então Deus, agora também havia um tabernáculo, um lugar central de culto. Então, por esses dois pontos serem implementados, a glória de Deus e a presença de Deus entre eles, surge então uma necessidade de mais dois pontos. Quais são? Primeiro, precisaria haver então um conjunto estruturado de sacrifícios. Conjunto estruturado de sacrifícios. A segunda coisa, um corpo sacerdotal para o tabernáculo. Um corpo de sacerdotes, de homens sacerdotes, servindo a Deus. Os irmãos estão comigo? Amém. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a E por Deus. que isso? Porque Deus é organizado, Deus não gosta de bagunça. Então percebe-se que Deus sempre teve o desejo de ter relacionamento com o seu povo. Mas pelo fato de que o povo estão peregrinando no deserto, a tendência era que o povo tomasse para si práticas de outros povos. E nós sabemos que Israel, enquanto estava peregrinando no deserto, em sua volta não havia outro povo, a não ser povo idólatra, só povo pagão. Então por isso Deus coloca essas regras. Então, tendo como exemplo, quando Moisés sobe para o monte, lá embaixo o que estava acontecendo? O povo estava adorando um bezerro de ouro, porque quando Moisés estava no monte, estava demorando, o povo começava a dizer entre si, fazendo tentar Arão, Moisés está lá em cima, o que nós faremos aqui embaixo? Arão fala, espera mais um pouco. Só que o povo começa a falar toda hora isso, chega uma hora que não dá mais. Então o povo começa a adorar um bezerro de ouro. Veja que isso era uma cultura, uma prática de um povo pagão. Sendo assim, isso é pecado. Então agora há necessidade da expiação. O que é isso? Essa palavra de expiação, ela significa purificar, cobrir, um cumprimento de pena. Cumprimento de pena. Ou Aleluia. castigo. Ou Santo seja, Deus. é como se você pagasse pelos meus próprios pecados, pagasse pelos meus próprios atos, pagasse pelos meus próprios erros. A expiação, então, é uma forma de que os pecados apenas fossem tapados, cobridos. Isso no Antigo Testamento. Então, também sendo a maneira pela qual Deus providencia o perdão para o povo de Israel. E por isso é um meio redentor para que o povo de Israel, o povo dos hebreus, mantesse contato com Deus, intimidade, o que foi perdido no jardim do Éden. Como isso acontecia? De uma forma resumida aqui, isso acontecia diariamente, uma vez por ano. Os sacerdotes e os sumos sacerdotes pegavam, tomavam para si um bode, um carneiro, um cordeiro e sacrificavam. Sendo assim, os pecados eram cobertos, tapados, e a ira de Deus era afastada, e a comunhão do povo com Deus era restabelecida, porque precisava de um derramamento de sangue. Derramamento de quê? Sangue. De quê? Sangue. Glória a Deus. Mas veja só, porque pelo fato de que esses sacrifícios eram feitos constantemente, apontava para o homem que tiraria o pecado do mundo através do seu sangue. E quem Aleluia, é Santo João Deus. capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Hebreus capítulo Glória a 10, Deus. versículo 19. O escritor vai dizer: Poderoso. portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Aleluia. Isaías vai dizer, capítulo 53, mas Poderoso, ele Rei da foi glória. ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de Aleluia. nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Sabe por quê? Porque aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Eu vou dar uma rasgada aqui mesmo para você entender. A culpa que era sua, Jesus pagou na cruz. A cruz que era sua, Jesus carregou. Glória a Deus. Só para quem tem glória, para dar aqui mão para liberar. Levante a sua mão lá em cima, porque é uma palavra de Deus aqui. Porque o sangue do Cordeiro pagou o que você não conseguiu fazer. O sangue de Cristo conseguiu o que você não conseguiu fazer. Sabe por quê? Porque Ele é bom.
puro, Ele é justo, Ele é imaculado, sem mancha, sem pecado. Foi pelo sangue que você foi perdoado. Não foi pelo ouro, não foi pela prata, não foi pela pedra preciosa. Foi pelo sangue do Cordeiro que você foi preparado. Sabe desde quando isso estava preparado? Desde a eternidade. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você pode glorificar aqui nesta noite, mas não era para você estar aqui. Era para você estar nas drogas, no mundo, mas porque o sangue jorrou na cruz do Calvário. Hoje tu está sentado aí, vestido, tomado banho. Pode liberar glória, pode liberar um aleluia. Pode abrir a sua boca e derramar agora línguas estranhas. Se você é crente pentecostal e tem gratidão a Deus por isso, ao Cristo que pagou pelos seus pecados, cobriu os seus pecados, tapou os seus pecados. Acha que hoje você precisa fazer sacrifício de novo? Não, porque o sacrifício dele é perfeito, é completo, e hoje não precisa mais haver sacrifício. Aleluia, santo Deus. Glória a Deus. Então nós chegamos aqui, Levítico capítulo 6, versículo 13. Quais são as funções de um sacerdote? O sacerdote, ele era encarregado de não deixar o fogo se apagar sobre o altar. E se o fogo se apagasse, não poderia haver sacrifício. E isso seria um sinal de negligência. O que é isso? Não fazer o que eu fui obrigado a fazer. Não fazer o que é a minha função. E o que é altar? O altar no Antigo Testamento era onde os animais eram sacrificados. E contextualizando para nós, trazendo para os dias de hoje, o altar é o nosso coração. Então não há mais a necessidade de nós levantarmos altares de pedras, por exemplo. Perceba que o texto ele fala sobre fogo. Ele fala sobre o quê? Fogo. Fala sobre fogo. Mas para que um altar seja útil, então, ele precisa ter a necessidade da manifestação do fogo. O que seria esse fogo? A própria presença de Deus. Vira para o seu irmão do teu lado. Eu não gosto de fazer isso, mas vira para o irmão do teu lado e pergunta para ele: será que tem presença nesse altar? Será que tem fogo nesse altar? Na Bíblia, o fogo é mencionado 439 vezes. Uma das palavras que mais se repetem na Bíblia. Então veja que o fogo na Bíblia tem uma extrema importância. Na medida que tantas vezes são repetidos, nós podemos ver que Deus se importa com este fogo, que é a sua própria presença. Mas para que eu acenda este fogo, é necessário o quê? Um combustível. Qual é o combustível para o fogo? A lenha. Então o combustível para que o fogo desça sobre o altar é oração e palavra. O que é a oração? A oração é um diálogo com Deus, uma conversa. Sendo isso um mandamento deixado para nós em toda a Bíblia. A verdade é que Deus aspira, deseja ter uma comunhão conosco. E é através da oração que nós mantemos o contato com Ele. A oração também é uma forma de buscar as bênçãos do Senhor, o poder e o cumprimento das promessas de Deus. Quer um exemplo? Vamos em Jó. Percebe? Aleluia, santo Deus. Ou melhor, vamos em Ana. Percebe-se que Ana, enquanto ela ora, ela passa por um momento difícil. Os irmãos conhecem. 1 Samuel. Porque a oração não deve ser exercida apenas nos bons momentos. Oração não deve ser feita nos bons momentos ou quando nós nos sentimos motivados. Oração é dia após dia. Paulo vai dizer: orai sem cessar. Há um exemplo muito curioso que nós vemos de oração sem cessar. Livro de Atos dos Apóstolos. A ordem de Jesus era: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficam lá durante 10 dias. Mas quando chega Atos capítulo 2, algo surpreendente que nunca havia acontecido acontece. Versículo de número 1. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, como nós estamos. Só que de repente, veio do céu um som como de um poderoso som,
Um som como de um poderoso vendaval e encheu toda a casa, e onde eles estavam assentados, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Mas Senhor, está tão difícil, parece que está dando tudo errado, mas é nesses momentos que eu abasteço e me manifesto no seu coração com fogo, com a minha presença. Eu quero liberar uma palavra nesta noite. O combustível do fogo ainda não mudou, ainda é oração. Então, se ainda não tem fogo aí, é porque está faltando oração. E me desculpa se isso bateu aí, mas se está faltando fogo, tem que descer. Tem que descer. Não tem como ter fogo se você não colocar oração. Se você não desce, não tem fogo. Eu quero liberar uma palavra. Só quem crê, levante a sua mão para receber. Até hoje você ficava sem orar. Até hoje você ficava sem descer. Até hoje você não colocava a boca no pó, como alguns dizem. Mas nesta noite há um decreto aqui de Deus, nesta noite para a sua vida. Você vai voltar a orar como você orava. Você vai voltar a descer como você orava. Era um momento bom, você vai voltar a orar. Era um momento difícil, mas você vai voltar a orar. Aquela casa ainda depende da sua oração. Aquela família ainda depende da sua oração. O seu casamento ainda depende da sua oração. Eu quero liberar uma palavra só para quem tem glória na boca. É noite de você voltar a orar. Há uma resposta de Deus aqui. Você pediu, Senhor, o que eu faço? Qual é a chave para eu vencer essa batalha? O combustível ainda é oração. A lenha ainda é oração. Então receba nesta noite a providência de Deus, querido. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia, glória a Deus. Eu disse sobre duas coisas, oração, e a outra é palavra. A Bíblia nos afirma que a palavra de Deus é poderosa. O livro que fala para nós algo semelhante a isso é o livro de Salmos. Salmos sempre vai exaltar os mandamentos de Deus, sempre vai exaltar a soberania de Deus e da sua palavra. No Salmo de número 119, que é muito conhecido por nós, é um grande exemplo. Este capítulo, este número de Salmos, que por sinal é o maior da Bíblia, encontramos afirmações dizendo que a palavra de Deus é vida, ela é lâmpada, ela é consolo, ela é eterna, ela é pura, ela é verdadeira, mas também é luz. E sabe o que me chama a atenção? É que geralmente a palavra se torna o que nós precisamos em cada situação. Se você precisa de cura, ela é a cura. E me permita abrir uma janela aqui. Livro de Jeremias, capítulo de número 20. Jeremias, ele é conhecido por ser o profeta chorão. Jeremias, ele sente a necessidade de pregar o evangelho para o seu povo, para a sua nação. Só que quando prega, esse povo não muda a sua ação, esse povo não muda a sua situação. Por isso Jeremias sempre chorava, Jeremias sempre se lamentava com Deus. Certa vez então está Jeremias no capítulo 20, profetizando. E por profetizar a palavra de Deus, e que era uma palavra dura, de arrependimento, ele é amarrado em um tronco. Sendo amarrado em um tronco, ele leva 40 chicotadas. Ao longo do capítulo, então, vemos que Jeremias está triste, está angustiado. Nesse momento, então, Jeremias fala com Deus e pensa em parar, em desistir. Jeremias, ele pensa: Senhor, nunca mais pregarei a tua palavra, nunca mais falarei em teu nome. Só que quando Jeremias diz isso, no versículo 9, Jeremias muda totalmente a sua fala. Jeremias diz que a palavra de Deus se torna como fogo em seu coração e em seus ossos. Então, para quem está pensando em desistir nesta noite, há uma palavra que vai arder no seu coração, no seu altar, e não vai deixar você retroceder e nem parar. Quem está pensando em parar não vai parar mais, porque a palavra está entrando em seu coração como combustível para o fogo. Eu profetizo em nome de Jesus.
Tendo oração e palavra, o fogo vai arder continuamente sobre o altar. O fogo na de Gabriela, na de Paulistana do Gabriela, não vai se apagar. Tendo oração e palavra, eu quero ver o altar continuar apagado. O fogo vai arder continuamente sobre o altar. Há uma palavra de Deus aqui. Quem pediu providência, quem pediu uma resposta, está aí a resposta. O fogo não vai se apagar nesta casa, mas o fogo vai continuar ardendo, queimando, inflamando. Quem vai chegar aqui nessa casa vai dizer: mas que fogo é esse? Que presença é essa? É que aqui tem oração, mas também tem palavra. Eu convido só os corajosos, só os pentecostais, só os que são no fogo, a 30 segundos de glória comigo, porque vai descer o fogo aqui nesta casa e vai inflamar os corações e os altares. Só quem acredita nesta noite, 30 segundos de glória, 30 segundos de boca aberta. Se prepara, meu irmão, porque o fogo vai pegar. Se prepara. Quem é pentecostal já está entendendo. Quem é espiritual está entendendo. Quem é carnal eu entendo, é meio gelado. Mas quem é pentecostal não consegue ficar com os braços cruzados a não ser levantar a mão. Se prepara, se prepara. Glória, 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 glória. Poderoso Rei da Glória. Oh, glória a Deus. Vai deixar as situações apagar o fogo do seu coração pela palavra. Vai deixar o inimigo tirar o fogo do seu coração com as adversidades. Vai deixar o Satanás bater na sua cara mesmo? Ou você vai descer, vai ler a palavra e vai colocar o fogo no seu coração? Não tem fogo se não tiver oração. Não tem fogo se não tiver palavra. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Deus, glória a Jesus, aleluia. Quem tem ouvido, o Espírito fala. Glória a Jesus.